Olá, humanitos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Efeito da TV Humana. Eu sou o Diogo Monticelli Rocha, CEO e especialista em comportamento. E junto comigo, Ana Paula, cientista social, neuroestrategista, gestora de negócios com mais de 20 anos em liderança, estratégia evolucionária, enfim. Estamos aqui no nosso sexto episódio da temporada Feedback. E nesse episódio a gente vai falar sobre o feedback como ferramenta de desenvolvimento. E a gente vai sair um pouco hoje da teoria e vamos trazer exemplos práticos, histórias que nós já vivemos, histórias de colaboradores, de equipe, de pessoas que caminharam ao longo da minha jornada, da nossa jornada, que vão servir de exemplo para esse tema que a gente vai tratar hoje. Diogo, Então, quer falar alguma coisa? quero, né? A gente pensou esse episódio para situar, ajudar no briefing, complementar o briefing que tu colocou. A ideia hoje é a gente falar do feedback como é que ele transformou mesmo a vida de algumas pessoas, ele como ferramenta mesmo, assim, né? A gente falou até agora ele muito como uma rotina, a gente colocou ele muito como um compromisso, né? Mas eu acho que é legal a gente conversar hoje sobre o que O que, o que, efeito o que ele prático. faz. Isso, o que ele faz? O que aconteceu com algumas pessoas? Por que a gente gosta desse assunto, né? O que a gente viu que fez a gente acreditar nisso, né? E tu tem uma experiência riquíssima nessa área, então eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito legal. Isso aí. Bom, pessoal, vamos começar então, recapitulando aqui o que a gente já falou. Nós falamos da preparação, nós falamos das etapas, E hoje, como o Diogo falou, a gente vai falar da consequência de tudo isso, porque falando desmembradamente, parece que, meu Deus, é uma tarefa que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa, mas é como dirigir um carro. No início é aquele transtorno, né? Você não sabe, o carro morre, o carro não engasga, que hoje em dia não engasga mais, mas na minha época o carro engasgava. O E afogador, é, lembra do afogador? Que você puxar o afogador? mas quando você e muitas vezes, olha que coisa bacana, como líder, você, até chegar na função de líder, você já passou por vários feedbacks, recebendo feedback. Então, essa é uma escola bacana, porque antes de você dar o seu primeiro feedback, você vai ter muitos exemplos do que não fazer e do que fazer. Porque você vai ser o seu maior laboratório. Como você se sentiu, quais foram aqueles líderes que te projetaram, quais foram aqueles líderes que te reconheceram, que conseguiram ter essa conexão que o Diogo falou agora no episódio anterior, essa conexão contigo. Então, acho que o maior laboratório é a sua própria experiência. Mas para quem não teve a oportunidade de ter muitos chefes ou, enfim, de ter tido boas referências de feedback, assiste nosso programa inteiro, essa temporada feedback que o Diogo já deu já a receitinha do bolo e passo a passo aqui. E hoje eu vou trazer alguns exemplos práticos do quanto realmente isso faz diferença na vida de uma pessoa. Vou falar um pouquinho do que já aconteceu comigo, mas vou falar principalmente de pessoas que já trabalharam comigo, que hoje eu vejo. Eu tenho um outro programa na TV Humana, se chama Laços e Entrelaços. Nesse programa eu trago grandes profissionais do mundo corporativo para contarem um pouquinho da sua jornada desde o início da carreira até os dias de hoje. E foi, não, assim, no início eu pensei, ai meu Deus, mas vou chamar quem? Será que as pessoas vão aceitar? Será que. E aí vem a primeira grande surpresa, e o Diogo falou bastante isso ao longo da temporada, que algumas pessoas ficam tão gratas por feedback que a gente dá, encaram isso realmente como parte do sucesso que elas têm hoje. Né? Porque quando você tem alguém que te dá a mão, estende a mão, observa, te dá aquele feedback construtivo, não é aquele feedback apontando, enfiando o dedo na ferida, apontando o seu erro. Não, aquele que quer te ver bem, aquele que quer te ver crescer, aquele que entende que quanto mais a equipe se desenvolve, melhor é o resultado como um todo.
Então, não foi difícil, para minha surpresa. E muitos eu ouvi exatamente contando a história de que, poxa, você não lembra, e realmente não dá para lembrar depois que você tem. Eu estou há mais de 20 anos, na verdade, eu estou há 26 anos, eu falo 20 anos que é para ficar um pouco mais nova, mas são mais de 26 anos trabalhando com equipes, então não lembro de todos os episódios. Mas as pessoas que são marcadas, elas lembram. Assim como eu fui marcada por vários líderes que, na hora, acho que não tinham tanta didática ou tanto, não se falava tanto em feedback, como a gente comentou, acho que foi no primeiro episódio que a gente falou aqui, uma ferramenta recente, né, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, com 26 anos de carreira, gente, eu peguei o primórdio do feedback, aquele que eu não vou falar a expressão, mas está mais para ferrar a pessoa do que para orientar a pessoa. Então, e já peguei grandes líderes também que me apoiaram no desenvolvimento. Então, eu vou dar um primeiro exemplo do que eu mais ouço na maioria dos feedbacks quando eu dou. Como eu sou da área do varejo, e o varejo ele é sempre o primeiro emprego da maioria dos profissionais, né? Assim, trabalha ainda mais em supermercado. Então, vai trabalhar ou como operador, ou como algum cargo técnico. Então, as pessoas, logo que entram nas empresas, eles entram com salário base. Então, eles só têm uma meta: ganhar mais. Essa é a meta, ganhar mais. Não está nem pensando no desenvolvimento, até porque já é um grande passo o primeiro emprego, né? Então, no, no, no início de uma carreira, você não consegue nem ter uma visão ampla das oportunidades, do negócio, da sua própria capacidade. É ali que você começa a se testar. Mas um bom gestor, ele já observa as pessoas que têm potencial para serem desenvolvidas. Então, quando você recebe um funcionário, e aí eu vou dizer, eu falo muito isso também lá no programa Laços e Entrelaços, que é o que eu ouço de todos os grandes gestores agora, né? Que as pessoas que, que que chegam até o sucesso, né, que alcançam grandes posições, são aquelas pessoas curiosas, são aquelas pessoas disponíveis, são aquelas pessoas com vontade de aprender. Mas muitas vezes essa pessoa, nesse momento da vida, ela não sabe muito bem o que é o certo, se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado. E por muito tempo o feedback ele foi tratado como uma ferramenta institucional para cumprir ali uma agenda do RH, não como ferramenta de desenvolvimento. Então, já começa com que o feedback era dado uma vez por ano. Então, assim, sinceramente, até para o próprio gestor lembrar do que aconteceu no dia 3 de janeiro, 5 de fevereiro, a não ser que tivesse um caderninho para escrever tudo que aconteceu com a sua equipe. Não, e talvez, assim, esse próprio espaçamento já perderia A o efetividade. efeito de desenvolvimento, porque já faz tanto tempo que quando você está falando, a pessoa já pode até ter superado aquele comportamento. Então, o feedback, ele hoje, e aí o Diogo falou muito bem aqui nos outros episódios, que ele, como CEO, ele faz feedback semanal. Imagina, toda semana você está com o chefe ali, e no início eu acho que deve ser um impacto para qualquer um, né? Tipo, ai meu Deus, que semana que vem de novo? Mas quando isso começa a entrar numa cultura corporativa, numa cultura da equipe, você já passa a esperar com expectativa o seu feedback, não com medo, com expectativa. Tipo, será que ele viu que eu fiz aquilo que a gente combinou na semana passada? Será que ele vai falar hoje que eu bati a meta? Será que ele está sabendo que. E também uma oportunidade que esse funcionário tem, que esse colaborador tem, de pedir ajuda. Porque acho que quando a gente fala de trabalho em equipe, trabalho de construção, de liderança, é claro que, por mais atento que um líder seja, ele não está dentro do colaborador. O colaborador é que sabe o que ele está sentindo e se ele precisa ou não de ajuda. Se um chefe fica em cima muito invasivo, tipo, está precisando de alguma coisa? Precisa de mim? Precisa de. Parece que você não está gostando do resultado, né? Tipo, não está satisfeito, está se oferecendo porque não está satisfeito. Então, o feedback constante, ele evita muito desentendimento
evita muito achismo, e é uma forma transparente de você desenvolver um relacionamento com a sua equipe. Certo, Diogo? Perfeitamente. Eu acho que o feedback, o feedback semanal, principalmente, ele é muito efetivo. Talvez, assim, talvez não. Conforme a maturidade da equipe e do líder, isso vai se espaçando. Eu tenho hoje estruturas que acontecem de 15 em 15, principalmente quando o colaborador ele é externo. A gente acaba fazendo muito nesse formato. Mas eles são pessoas já num outro patamar de desenvolvimento, então eles têm um outro entendimento. É aproveitado de outra forma o feedback. O feedback ele tem um formato um pouquinho mais Elaborado. profundo. Ele é bem específico nesses momentos. Mas eu acredito muito no feedback sistemático e semanal com todos os colaboradores. Não é eu como CEO com todos os colaboradores. É eu com a minha linha de baixo, né? É a linha de baixo com a sua linha de baixo. Para mim, ele é fundamental porque ele cria essa cultura, Ana, que tu citou. E hoje eu falo até com certo orgulho. Assim, eu tenho colaboradores que têm um caderninho que eu já vi no cantinho da PA deles. Eu falei, porque eu peço para eles fazerem caderninho de abordagens, caderninho de contra-objeção. Eu sou o cara do caderninho, gosto que eles tenham. Eu sugiro, não digo para ninguém tem. E aí, uma delas, eu disse: é o caderninho de abordagem. Tinha um desenho, uma cor, uma coisa assim. Eu disse: caderninho de abordagem. Eu disse: não, esse caderninho não. Esse caderninho aqui é o caderninho do meu feedback como meu líder. A pessoa anotava durante a semana as coisas que iam acontecendo para não se estressar. Olha só que saída boa para o cortisol. Para não se estressar, ela anotava ali, era o escape dela para o cortisol. Então, a cultura do feedback semanal, feedback sistemático, ela traz cenários novos, onde o colaborador consegue colocar na rotina a crítica, consegue colocar na rotina a análise sobre o seu comportamento, o que faz com que ela tenha reflexões mais constantes, né? E isso acelera muito o desenvolvimento das pessoas, né? Então, também já tive experiências maravilhosas que eu quero contar para vocês também aqui, alguns exemplos que eu achei muito legal, mas o que eu acho, além do formato que a gente falou, a frequência semanal, para mim, eu como gestor hoje, não, eu abro mão, olha só, talvez, eu tenho 5 relatórios financeiros, eu abro mão de 3. Eu abro mão de prospecto ou de projeção, Pareto, talvez uma transversal, mas tem algumas outras que eu abro mão também. Mas feedback, nenhum. Não tem. Eu não sei o que eu vou fazer em dezembro, mas eu sei que eu vou ter feedback com todos os meus liderados da primeira semana, segunda semana, terceira semana. Então, para mim, isso é muito fundamental. É isso. E assim, bacana você falar do espaçamento. É claro que, como eu comentei, se você está lidando com uma equipe júnior, a necessidade de você estar ali junto com eles é muito maior. Se você está lidando já com um nível mais sênior, e aí, assim, você também falou isso, Diogo, em outros episódios, cada um sabe como vai modular esse feedback de acordo com o seu cenário, de acordo com o seu mercado. Mas falando de pessoas mais novas, de primeiro emprego e tudo mais, esse potencial, essas pessoas, elas não sabem exatamente o que elas vão querer ser quando crescer. Vamos botar assim, né? Elas começam a trabalhar e aí, independente da classe social, por mais que tenha uma orientação familiar, que tenha uma bagagem cultural bacana, mas você só vai abrir esse universo a hora que você começar a se testar no trabalho. Né? Eu estava assistindo uma reportagem ontem e um CEO falando que começou na faculdade e que ele, porque desde então ele sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro. Trabalhou uma semana no mercado financeiro e falou: Isso aqui não é para mim. Porque a gente imagina, antes da gente começar, a gente imagina um monte de coisas que não se concretizam quando você efetivamente começa a trabalhar. E quando você trabalha com uma equipe júnior, e as pessoas idealizam as suas funções, idealizam
um cenário, um mercado de trabalho diferente até, romantizam, ou nem romantizam, pode aterrorizar também, achar que é muito difícil, que é muito... E não é, a habilidade de cada um é que vai, no início do trabalho, é que vai nortear para onde que aquela carreira vai seguir. Então, aí eu acho que nesse momento é até o momento mais importante de você ter uma boa liderança, e felizmente eu tive essa alegria. Porque quando você não sabe nada, as coisas que falam para você, você está com a sua cabeça ainda muito em formação, né? Por mais que você já seja um adulto, mas é a sua primeira experiência com o trabalho. Então, dependendo do que falam, podem acabar com uma carreira, né, desmerecendo, tratando com uma linguagem agressiva ou não conseguindo enxergar o potencial. Então, esse jovem que está começando agora, ele precisa sim de um líder para poder não só orientar, mas identificar qual é o potencial que tem ali para ser um futuro líder, ou para ser alguém de uma área financeira, ou para ser. Então, acho que a importância do líder no início da carreira, para qualquer pessoa, é até mais importante do que quando você já está na sua primeira liderança ou quando você já tem um nível mais sênior. Porque quando você tem um nível mais sênior, você consegue identificar até para ver se aquele seu líder é um líder que o que ele está falando realmente faz sentido, não faz sentido, ou você tem discernimento para saber até onde aquilo ali vai te ajudar ou não. E em alguns momentos, dependendo da senioridade, você colabora com o seu líder para o próprio desenvolvimento dele, o que faz super sentido, porque é líder colaborando com o líder. Então, ainda mais nesse momento de poucas hierarquias, né? Ou, Até para contribuir com essa tua colocação do primeiro emprego, que realmente, concordo contigo, as pessoas nem elas não sabem o que está embaixo do guarda-chuva, elas não sabem para onde ir, e aí aquela frase da Alice, né? Você não sabe para onde ir, o que caminho serve, e aí tem biólogo estudando para administração, contador estudando biologia, e nada assim conta. A minha iniciação ela foi facilitada por um pai professor. Então, eu não tive a sorte de ter os meus 3 primeiros empregos, eu não tive sorte de ter grandes líderes, assim. Não eram pessoas ruins, mas não eram grandes líderes, né? Só que aí o que acontecia? Quando eu chegava em casa, eu trocava uma ideia com meu pai, eu estou falando dele, eu tinha 17, 18, 19 anos, e o meu pai, como professor, ele falou assim, tá bom, Diogo, mas ele é o teu chefe, né? Então, se ele achou que é para fazer assim, o que tu pode tirar de bom disso, então? Então, como é que tu pode fazer para isso ser mais fácil para ti? Tu já explicou essa parte? Então, eu tive uma referência em casa que acabou sendo o meu líder, né? O meu tutor, né? Mas eu lembro de um que eu gostaria como a gente está falando do início de carreira, eu gostaria de lembrar um e citar o nome dele, porque ele está por aí. Ultimamente toca uma mensagem, eu gosto de citar ele bastante, que é o Matheus Kiefer. Hoje ele é diretor, se eu não me engano, é diretor operacional da ESSU, não, da Cielo, que, se eu não me engano, que é uma empresa de luz, fornecimento de luz, de energia elétrica em Minas Gerais. Matheus Kiefer, eu trabalhava na Contax, uma empresa de call center, eu era instrutor comportamental, vem até hoje, eu utilizo a prerrogativa de instrutor por causa desse período, assim, onde foi onde eu me achei, assim. O Kiefer não era meu líder, mas ele era o diretor da empresa e eu trocava umas ideias com ele, ele acabou se tornando uma referência para mim, sabe? E aí, só que acontece, uma coisa que a gente pode falar para todo mundo aqui, que tem gente que ainda não percebeu, Ana, que o feedback não é só de líder para liderado e com hora marcada. O feedback é também com colegas pares, pessoas de outros setores, tutores, né? E aí essa interligação, esses relacionamentos geram novos feedbacks, né? Então o Kiefer, ele me dava feedbacks. Matheus Kiefer me deu muitos feedbacks e foi ele que, como eu falei, eu tenho formação de professor de história, foi ele que falou assim, Diogo, talvez o que tu esteja esperando dos teus alunos, porque eu dava aula também, né? Ele falou assim, talvez o que tu esteja esperando dos teus alunos
seja uma transformação que tu não vai ver neles. E é por isso que talvez tu consiga ver aqui na empresa. Porque eu dava aula na empresa, eu dava aula sobre conteúdos comportamentais que a empresa desenvolvia, eu só executava, eu só administrava o treinamento. E ele disse assim, tu tem um talento muito bom para explicar coisas. Então, quando tu explica coisas importantes para as pessoas mais velhas, tu vê movimentações, tu vê transformações. E quando tu fala para criança, talvez tu não veja tanta movimentação assim, e isso faz com que talvez te frustre um pouco. Mas não é uma frustração ao qual tu deva te deprimir porque o teu trabalho é ruim. Talvez seja só que talvez tu não esteja encaixado no mesmo lugar. Será que é isso que tu quer? E aí, foi esse o tom dos feedbacks que ele me deu, assim, no início da minha carreira, que fez eu caminhar para esse lado que eu trabalho hoje, assim. Então, Matheus Kiefer é uma figura que eu gosto muito de citar, como sendo uma referência para mim. Foi ele que me colocou assim nesse trilho. Depois veio alguns outros que obviamente me agregaram muito, mas assim, como liderança, ele não era minha liderança efetivamente, assim, direta. Ele era diretor da empresa, então de alguma forma ele era, mas ele não era exatamente a minha liderança. Mas ele foi uma referência que me deu alguns feedbacks e que me alinharam assim. Muito legal. E o nosso feedback respeitou esse espaço, Ana, que tu citou agora. No início eram feedbacks muito de cafezinho, que ele não dava muita bola, porque eu era um cara muito cru, muito verde, muito jovem, né? E com o tempo essa conversa foi do cafezinho para a poltrona, da poltrona para a sala dele, da sala dele para uma sala, para a gente fazer feedbacks. Assim, a linguagem foi se transformando, o assunto foi se transformando. Então, o primeiro exemplo que eu quero citar é a minha. Eu tive essa referência, assim, numa pessoa que soube fazer feedback. E foi ele a primeira pessoa a me dizer que todo colaborador tem que ter feedback toda semana. Foi ele a primeira pessoa a me dizer isso. Legal, viu? Isso foi quando? 2004, Olha mais que ou menos. legal, né? Assim, e como, assim, hoje a gente já consegue receber um feedback semanal e achar que isso como ferramenta de desenvolvimento. Não sei se em 2004 isso seria algo tipo, toda semana eu vou ser chamada a atenção, meu Deus do céu, vai ser Imagina assim, num né? call center, tu tirar toda a tua equipe uma vez por semana da ligação. Não iam Sim, permitir. é. Bom, eu não vou falar o nome de ninguém, porque senão eu posso esquecer o nome de algum gestor importante, mas as minhas referências sempre foram muito boas. E eu tive oportunidade de quase assim, de ter sessões de coaching praticamente, sabe? De autoconhecimento ali nessas conversas. E pessoas que até hoje são meus amigos, como você falou. Trabalhei, a maioria dos meus gestores, na verdade, praticamente todos os que já trabalharam comigo, que foram meus chefes, meus desenvolvedores, enfim, meus professores, minhas referências, Impulsionadores. hoje são meus amigos. Hã? Impulsionadores. Impulsionadores, exatamente. Pessoas que me viram em posições que eu não nem almejava quando comecei. Assim, a gente tem as limitações. Eu não sei, Diogo, se é porque eu sou mulher, então, queira ou não, tem todo algo a ser trabalhado ainda na nossa própria cabeça, de até onde eu poderia ir, ou até onde uma mulher pode ir, ou será que. E aí, quando você tem filho, você pensa assim, agora eu não avanço mais, enfim, Agora foi. Agora coisas. completei o ciclo. Então, e não, e pessoas que falaram, não tem nada a ver, você vai chegar até essa posição, você vai. E parece que essa mensagem de confiança é uma mensagem que faz com que a gente acredite mais até na nossa própria capacidade, porque quando você tem muito potencial, chega uma hora que você fica pensando, mas será que eu estou me supervalorizando? Será que realmente é isso mesmo? E se tem É alguém uma que fala assim, eterna, é não, uma eterna, é uma eterna expectativa, né, Ana? Tem uma hora que tu funciona, porque todo mundo diz que tu consegue, que tu faz, e quando que acontece? Quando? E aí a gente fica se questionando, né? e aí, quando senta alguém para fazer um acordo com você, você vê que é quando você começa a botar metas nesse potencial. Esse acordo do feedback, ele é maravilhoso, porque senão você fica com muito potencial, muita energia, mas não sabe para onde ir, o que fazer para melhorar. Se você soubesse o que fazer para melhorar, você faria. Né? Uma pessoa que está buscando crescimento, ela
mas você não tem tempo ali para parar e ficar. Quando o seu gestor chega para você, vamos conversar sobre esse ponto, porque é um ponto que você pode avançar mais se você realmente focar nisso daqui. Então, é isso, acaba que a gente cria laços de amizade. E o meu programa É, e outro programa é exatamente isso, Diogo, é laços e entrelaços, porque nos laços da minha vida, nos ótimo. entrelaços, eu criei laços de amizade. Eu estava pensando, né, nesses momentos, e é muito legal porque, assim, hoje eu consigo lembrar de alguns colaboradores que eu não tinha nem percebido, assim, veio na cabeça agora dois que eram colaboradores meus há 19 anos atrás, e que estavam falando comigo semana passada, primeiro, sobre a segunda faculdade, que ele tava querendo escolher uma segunda faculdade, e tocou esse assunto comigo. Acho super legal. Pô, até hoje o cara tem essa conexão, acha minha opinião importante, ele acredita que eu conheço ele ao ponto de poder achar um caminho, ajudar ele a achar um caminho legal, assim, ou a dar um contraponto, caso o caminho que eu acho que o caminho não seja legal para ele, que eu consiga dar algum contraponto para ele refletir. É super legal isso. E outro ligou para mim despretensiosamente, falando do meu aniversário, que foi dia 1º de fevereiro, faz tempo já. Aí ele falou assim: bah, me esqueci, aí lembrei de ti agora, porque eu postei foto na praia, essas coisas de verão e tal. E daí o cara, conversa vai, conversa vem, ele falou assim: então, tô saindo da empresa X, estou indo para a empresa Y, e na empresa Y trabalha a minha esposa. E aí eu não sei se eu vou conseguir lidar legal com isso. Deu, pô, cara, que legal desse. O que tu acha? Ele disse, ué, que legal, ele quer saber qual é a minha opinião sobre conhecendo ele, tudo que a gente caminhou, tudo que eu construí com ele, porque ele me ensinou muita coisa também, isso a gente divide bastante. Eu ainda posso agregar nesse aspecto, que é algo até pessoal, assim, não é nem tão profissional também, né? Trabalhar com a esposa, não é ir trabalhar, é trabalhar com a esposa. Então, é muito legal a gente ter essas relações e criar esses laços. Hoje, como eu te falei, eu falei em outros episódios, né? Eu dou consultoria muito para o mercado imobiliário aqui do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, pouco São Paulo, alguma coisa em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul bastante. E é muito legal hoje eu poder dizer que no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, a gente tem 12 grandes imobiliárias. Tá? 12 grandes imobiliárias. Eu tenho orgulho de dizer que os proprietários de 4 delas são ex-colaboradores meus, que me, Olha, que que me agradecem. Toda festa de final de ano me convidam para ir, e assim, 2 não dizem claramente, assim, né? Mas 2 todo ano fala comigo, todo ano assim, ó, tá vendo? Ó, batemos o recorde. Eu, pô, que legal, senhor. Tu faz parte disso. Ele fala para mim, esses 2. Sempre. Então, assim, é muito legal. É muito legal. Porque transformaram. Não foi exatamente o que a gente falou na estrutura do feedback, que a gente direciona e a pessoa encontra o caminho. Não é que eu dei de grandes soluções. Muitas vezes no feedback a gente está direcionando, assim, tipo, talvez não seja isso, talvez não seja. E a pessoa fala uma coisa que a gente nem imagina. E, é pá, é verdade. melhor que mesmo. Que bom, né? Por isso que a gente tem que limitar as opções para a pessoa direcionar. E é legal que nessa construção, que eu aprendi muito com eles, a gente ainda tem muita coisa a dar um para o outro, assim, sabe? Esses 4 conversam muito comigo sobre negócios, por exemplo, porque eu sou consultor de empresas. Então, eu falo muito de construção de empresa, de rentabilidade, de gestão de pessoas, de turnover, desenvolvimento, etapa, jornada do colaborador, perfil do cliente, perfil do colaborador. Eu falo muito nesse aspecto, mas eu não falo, por exemplo, se vale a pena abrir uma empresa no mercado X. Eu não falo se a fusão de 2 empresas, eu não sei se o Bitcoin vale mais do que o Ethereum, assim, se vale a pena. Não é o mercado financeiro, essa parte não é muito a minha área, assim. Eu sei de fazer parte, assim, do momento, mas eu não sou nenhum conhecedor dessas coisas, né? Então, muitos deles, quando a gente está conversando sobre coisas que eles precisam, eu coloco, porque o feedback é uma via de mão dupla, eu coloco as minhas questões e a gente troca muita coisa. A gente se acompanha, eu acompanho eles me acompanham, e são relações que não são diárias. São 2 vezes, 3 vezes no ano. E só que não é uma ou 2 pessoas, são
Hoje, eu posso dizer que, graças a Deus, são mais de 20 pessoas que fazem, que têm sucesso nas suas áreas, ou relativo sucesso. Eu não estou falando de mega profissionais, estou falando de profissionais que tiveram sucesso naquilo que queriam, que são felizes, que construíram uma vida, que constroem uma família, sabe? Conseguiram estudar, conseguiram se realizar profissionalmente, é isso. Não ficaram paralisados em algum lugar por falta de um impulsionador que teve, sabe? Então, é muito legal hoje, essa é a parte de trás do bastidor, assim. É muito gostoso o sentimento de saber que a gente fez bem a vida das pessoas, sabe? Que a gente transformou as pessoas. Através do feedback sistemático, as pessoas aprendem a ouvir, que é uma coisa que a gente não sabia, eu também não sabia no início. A gente aprende a ouvir, a gente aprende a considerar estar errado. Sabe o que? É muito difícil, né? Talvez para a gente que comunica mais, já é algo mais fácil, a gente tem 20 anos de experiência. Eu estou com 41, comecei com 19, eu tenho 21. Eu entrei na gestão de pessoas com 19 e 10 meses. Então, eu estou há mais de 20 anos na gestão. Então, assim, a gente treina muito isso, mas a gente sabe que chegar numa reunião com certas coisas que a gente acha que é certo, é muito difícil a gente chegar nessa reunião e considerar estar errado. Chegar numa reunião, por exemplo, no meu caso, estratégia comercial ou gestão de pessoas. Vamos falar sobre uma campanha, sobre o window marketing, sobre o RH, seja o que for. Eu tenho algumas coisas. A pauta é X, precisamos de tal. Eu já tenho o caminho. E eu sou o gestor. Então, quando chegar na reunião, se eu disser, oi, gente, é isso, acabou a reunião, a gente vai fazer, porque é meu papel. Pode ser assim, entendeu? Mas não é o melhor. O melhor é chegar na reunião e pensar assim, ó, gente, eu tenho uma sugestão, mas eu não sei se é a melhor. Isso é o melhor. Ouvir. Quero ouvir vocês. O que vocês acham? Tragam-me ideias. É muito legal a gente conseguir chegar. Mas a gente chegou nisso por quê? Porque a gente treinou isso no feedback. Porque no feedback a gente senta com o colaborador sabendo, esse aqui eu vou falar assim, 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 mas o feedback vai terminar assim. Isso é completamente diferente. E sai melhor. E a gente começa a aprender que estar errado nem sempre é ruim. Às vezes eu quero estar errado, às vezes eu vou para uma campanha de vendas. Aconteceu agora em janeiro. Nos mercados que as empresas que eu trabalho, atuam, porque é mais de um mercado, não são empresas da mesma natureza. É verão, Rio Grande do Sul está numa onda de calor absurda. Agora, nesse instante, está 39 graus e a sensação térmica está de 43. Tá? É difícil fazer uma campanha de rua, é difícil pensar, é tudo muito complexo, é tudo muito difícil. E aí eu entrei numa reunião e falei, gente, nós temos uma campanha de vendas para fazer. Aí a galera abriu o olho. E aí? E eu olhei para eles e disse, não sei. Mas é um não ser construtivo, porque eu falei assim, ó, eu não sei. Só sei que não pode ser. O custo não pode passar disso. Eu sei que o prazo tem que ser até tal dia. Eu sei que o nosso grupo gosta de trabalhar com ideias nesse jeito. Agora, o que fazer talvez seja XYZ. O que vocês acham? E essa troca, o fazer eles pensarem, o fazer eles trazerem a solução, faz a gente crescer tanto, Ana, que eles não acreditam quando a gente diz assim, obrigado por essa. Eu já terminei a reunião assim, ó, gente, obrigado, porque hoje eu aprendi pra caramba. Eu já terminei a reunião assim, como eu tô na origem de professor, eu falo em aprender com muita rotina. Então eu falei para assim, muito obrigado. E às vezes eles olham para mim com uma cara tipo assim, tá. Não, é real. Eu nunca pensei que para melhorar o resultado financeiro eu poderia ter trocado as xícaras, os copos plásticos por caneca com identificação. A galera se sente muito mais animada, cuida mais do material, toma café só quando precisa, limpa assim para não deixar sujo, porque tá a carinha deles ali. Tem um monte de coisa que não é eu que pensei, que não é a gente que resolve, que outras pessoas trazem, e a gente aprende demais. Então, o feedback ele faz... Diogo, mas olha, você é um gestor do futuro. Assim, é atual e é do futuro, porque
Infelizmente, ainda existe uma mentalidade de que o chefe é o cara que tem todas as respostas, e algumas pessoas se prendem nisso, realmente acreditam que vai dizer o que tem que ser feito e aquela é a forma que vai dar certo. E que não sabem trabalhar com diversidade, não sabem trabalhar aproveitando o máximo da sua equipe. Eu não quero, Então, você falando aí, é assim, é o cara que o mercado quer, e é essa mas eu não quero. a mentalidade de crescimento. É isso que eu quero dizer, Ana. Eu não quero deixar isso como se fosse algo meu, Diogo, né? Comportamento que eu teria em qualquer situação. Não, eu aprendi isso com os feedbacks. Então, se quem está assistindo nós aqui agora, nesse momento, é um gestor, cara ou moça, presta muito atenção onde tu erra. E assim, não erra por querer, mas sempre que errar, comemora. Comemora, porque, cara, é muito difícil ser um Oportunidade erro de que não aprendizado. tenha. Como? É oportunidade de aprendizado. Porque até porque tu tá na ponta, né? Então, assim, É. dificilmente o que vem de cima não vai ser tão rico se em cima de ti, se acima, né? Acima não. Acima de ti tem mais 2 ou 3 profissionais muito bem preparados, muito bem dispostos, com suas carreiras maravilhosas, eles vão te agregar, sem dúvida. Mas se abaixo de ti tem 52 que estão em formação, são 52 oportunidades semanais que tu tem de aprender coisa nova, sabe? Então, eu sou um viciado em aprendizado, assim, eu realmente, às vezes eu tenho abstinência por aprender, de verdade. Às vezes eu paro, o que tô com uma rotina de um curso que eu vou dar 15 dias seguidos, e eu não consegui ler ou nada, eu peço uma paradinha para eu poder assistir uma palestra, porque eu gosto. Mas eu quero que o líder que esteja nos assistindo agora, ou A, independente do gênero, independente, ou A, ou E, não importa, o X, o importante é entender que a gente só aprende a estar errado sem se ofender, sem se fechar, sem fechar a cabecinha, sem negar o resto, sem ser negacionista sobre as coisas. Sem Quando tu levar para o lado pessoal. isso, sem levar para o lado pessoal, sem se ofender, sem ficar com dor, sem mimimi. Quando tu descobre que no erro tem coisa boa, sabe? É claro, eu não estou falando do pênalti da final do campeonato do Clássico. mundo, não é disso. Claro, lá no momento de executar a tua função, tu é mais crítico, tu deve errar menos, é funcional, é técnico e faz parte, tá tudo certo. É assim o jogo. O jogo tu tem que estar mais preparado para errar menos naquele ponto. Mas no feedback, não. O feedback é mais relaxado, o feedback é uma construção, e a construção não é uma construção de engenharia, que eu sei que para subir um muro de 10 metros eu preciso de 50 sacos de cimento. Não! A gente está falando de um muro de 100 metros que pode ser construído com 2 sacos, e no próximo feedback é com 120 sacos. O mesmo muro. Porque as pessoas são diferentes, as oportunidades são diferentes, os erros são diferentes, os vocabulários, as experiências, as culturas, as vivências. Então, o feedback, ele é riquíssimo. Ele não é só uma ferramenta que a gente usa no dia a dia para dizer que a gente fez certo ou fez errado, para avaliar alguém, para dizer assim, eu estou dando esse feedback para quando tu ser demitido, tu não sabia que eu não falei nada, então que eu não tentei. Não, 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 feedback não é para isso. Estou com a minha consciência Feedback tranquila, assim, né? é para poder dormir. Não, não. O feedback é uma oportunidade. Olha só, vou ver se eu consigo construir uma ideia aqui. O feedback é uma ferramenta que a empresa cria o cenário para ti, te disponibiliza, ela está te dando. E tu pode usar isso para o teu crescimento e para o crescimento do colaborador. Tu não precisa estar crescendo a empresa nesse momento. Está crescendo a ti e está crescendo ao colaborador. Nada é mais importante do que o teu crescimento e o crescimento do colaborador. Depois do teu crescimento e o crescimento do colaborador, vem o crescimento da empresa, que a empresa tem o seu papel social, a empresa tem a sua importância, os resultados são muito importantes, mas na vida, se tu estiver segurando na mão, numa ponte, o teu crescimento e o crescimento da empresa, tu vai soltar o crescimento da empresa, porque a tua vida é mais importante. Então, o feedback é um crescimento, é uma oportunidade que o CNPJ te dá para que o CPF cresça, para que o CPF desenvolva, para que o CPF seja algo mais seguro e consolidado para si. Então, eu acho que o feedback ele tem essa característica funcional, mas ela é uma ferramenta para a vida, na minha opinião.
E assim, o tema é tão rico que a gente falou assim: não, não vamos usar muito tempo para falar sobre isso. E se a gente não parar, a gente vai seguir aqui até. Ah, se deixar, Então a gente Ana, para quem não continua no sabe, próximo episódio. Hã? para quem não sabe, a Ana é top voice. Quem é top voice não é porque fala pouco, olha, é top voice. Então, se deixar eu e a Ana falando aqui, eu sou hiperativo. A Ana tem conhecimento e conteúdo, a gente vai ficar até amanhã falando aqui. Adoro os conteúdos, a gente adora, a gente se identifica, e é muito bom de poder dividir isso com todo mundo, né, Ana? É isso. Mas a gente fala um pouquinho mais no próximo episódio. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.